Oi, Carol. Oi, Carlinha. Carol, o som tá bom? Dá um okzinho. Obrigada, tá tudo bom o som, né? Oi, Maria Helena, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Andréia. Vou botar a Carlinha aqui. Oi, Andréia. Tá lá junto? Porque, afinal de contas, a live é nossa. Não esqueça dos coraçõezinhos, hein? Nossa, agora os coraçõezinhos são branco. Ah, Oi, conseguimos. tudo bem? Tudo bom? Bom, falei, vou botar Isso. agora pra gente falar junto. Tá ótimo. Eu falo para todas as pessoas que forem entrando, dar os coraçõezinhos. Além de serem bonitos e colorem a vida, eu observei que desde ontem eles são todos brancos. Olha que coisa linda. Ah, é? É, Estamos de branco hoje. Hoje é dia de branco. que coisa maravilhosa, gente. Muito interessante isso. Esperar É, aqui para mim mais um eles estão aparecendo pouquinho. coloridos. Então, são brancos. Então, ó, cada Uma um tem um coleção de olhar, né? coloridos. Cada um tem um olhar, Sim, né? Espera, sim. espera mais um pouquinho, que é o tempo Então, que essa é a primeira live que a gente vai falar de yoga mesmo, né? yoga na lata, né? Vamos falar. Yoga O na que você acha? lata. Eu acho que Yoga essa é na uma lata. live, é É, uma Carolina, yoga, é uma... O que que ela falou? Carolina falou que para ela também tá parecendo colorido os corações. Tá vendo? É a visão, Ah, seja bem-vinda, Ana. Aí, ó. tá vendo? E aí, ela? Tudo Futura bom, Ana? professora de Dakshina Tantra. É, falta pouco, né? Falta pouco, como esse tempo tá voando, daqui a pouco ela tá aí. Aliás, ela já tá É aí, né, verdade. Carla? Ela É verdade, já tá aí trabalhando, fazendo, né? acontecendo, É, cheia de na pandemia. ideias. Ó, os coraçõezinhos da Ana também são brancos, tá vendo? Olha lá. Não vamos tentar entender, né? Então, gente, enquanto vocês vão entrando, hoje a gente faz ao contrário. Como a live é nossa, né? É, eu vou falar rapidamente da Carla e a Carla fala rapidamente de mim. A gente não escreveu nada, a gente vai falar de coração, tá? Então, Ah, eu e eu falo me da enrolei Carla, aqui. Tá acontecendo alguma coisa, peraí. não tem problema. Eu espero aí. Tá normal aí? Tá normal. Tá, eu fiz alguma Normal. coisa aqui que tá estranho pra mim. Então, vê aí, não tem problema não. É, Ana, pois é, ainda bem que você ama nós duas, né? A gente também te ama. Muito, muito, muito. Tá, não sei o que que é não, mas deixa assim como tá então. Mas o que que tá aparecendo pra você? Não sei, eu acionei uma barra aqui que eu não consigo tirar. Mas tudo bem, Mas tá tem problema não. tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Então, Isso. gente, a gente vai bater um papo como Então se a vamos gente estivesse começar. sentada, tomando um café, tá? E aí, Opa! não é? Isso. Que delícia? Assim, já tô tomando a minha aguinha aqui com cravo, que fui indicada pela terapeuta Carla, por causa do dentinho. Mas aí o É, dente tava com dor, né? exatamente. Então, E Carla Lemos, né, que a maioria aqui conhece, né, isso, professora de Dakshina Tantra Yoga, tá? Já tem tempo, verdade. ela já está nessa área, a gente sempre conta o tempo, desde que a gente está praticando, assim foi como o mestre nos ensinou, e assim é, né? A partir do momento que a gente É. entra nos parques de yoga, a gente já conta o nosso tempo de experiência com yoga. Seja bem-vindo, Jorge. Jorge sempre acompanhando a gente. Ai, que É, bom. é, e ela, né, já está aí na minha frente um tempo e com uma experiência Legal. larga. Além disso, ela é terapeuta da Ayurveda, né? Todo mundo já conhece, os que entraram aqui, o trabalho dela é maravilhoso, que eu confesso que estou sentindo muita falta das terapias, daquela
Yanga, um dia desse eu brinquei com Hum, ela. Tô precisando de Yanga, entendeu? Maravilhosamente ela trabalha, todo mundo sabe que esse trabalho é maravilhoso, Carlinha. Ela trabalha hoje lá na Dakshina, no Vatayana, né? Que eu Bataiana. falo sempre Isso. Vatayana é a nossa eterna escola, né? E ela Sim. também tem o espaço dela também, que é o Carla Purana, certo? Hoje eu não errei, Uhum. viu? Lá Isso. na Não. Gavião, ela fala de yoga, de Dakshina, e ela também tem seus trabalhos terapêuticos que são maravilhosos. Nossos espaços estão fechados por enquanto, fechamos mais ou menos todo mundo na mesma época, e hoje a gente vem falar sobre isso. Então, eu apresentei ela, está apresentada para quem não conhece ainda, tá? E é isso. Isso. Então vamos trocar agora, né? Então, a Cláudia é uma querida amiga. Na verdade, a gente se conheceu muito antes dessa yoga chegar na nossa vida, né, Cláudia? É verdade. Então, a nossa caminhada começa em uma amizade, em uma busca também, de uma certa forma, né? Uma busca de nos tornarmos pessoas mais equilibradas, né? Com amigos ao redor que hoje fazem aula de yoga, né, Cláudia? Então, Gente, e a Cláudia é uma querida. E ela veio buscar yoga. Eu tinha acabado de começar a dar aula, então na verdade a gente tem um caminho muito junto, diferente do que ela falou. A Claudinha, ela tem uma história que ela troca mesmo, né? Assim, ela põe força por uma questão até de saúde e vem para ser professora de yoga porque ela descobriu a saúde na yoga. E eu acho isso exatamente. fabuloso, né? Para mim, eu acho que é um case de sucesso. A Cláudia é um exemplo para ser seguido e tem muito a ensinar, né? Eu acho que a yoga é um caminho que a gente busca pessoal e a Cláudia fez isso com muita garra, acreditando que ia resolver, né? Que ia ser curada de certa forma, né? A gente vai ser curada com a Com vida, certeza, mas eu acho que exatamente. você tem esse empoderamento interno que você acreditou naquilo, porque fazer yoga, né, gente? Aí eu acho que a gente pode já começar, posso, Cláudia? Um Pode, pouquinho lógico. então, a Cláudia tem o espaço dela, né? Claro, maravilhoso, com vários alunos, que a gente sabe o qual o trabalho bonito que ela está fazendo. E um trabalho que, como ela falou, começa com ela, como o meu começou na minha história em busca de mim mesma. E aí, quando a gente fala em yoga, eu acho que o mais importante é a gente começar a entender o que que yoga é, né? O que que é essa coisa de ir lá, fazer posturas, mexer o corpo, respirar, né? A gente tem um bonito vídeo que a ideia do Jorge produziu aí pra gente, Maravilhoso, em Jorge, é verdade. comemoração, né, ao dia 21, Dia Internacional da Yoga, que tem toda uma história também. Mas o Jorge produziu um vídeo que é muito interessante e que reflete um pouco dessa sensação de todos os professores. Talvez de Niterói ele conseguiu abarcar bastante professores, né? Não só de Dakshina Tantra, mas veio É. falar do yoga. E aí a gente começa a falar o que que é yoga, né? Eu vou falar o que que é yoga pra mim, baseado naquele vídeo, e a Cláudia depois fala. Eu acho que a gente vai fazer um ping-pong, acho que vai ser bem legal. Bacana. Então, eu acho que essa coisa do yoga, pra mim, né? Eu vou só completar um pouquinho a minha história. Eu acho que a Claudinha, né, pode fazer isso depois também, a história dela, que é muito pessoal. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história. Como a Cláudia falou, eu chego na yoga já vai fazer uns 11 anos, 11 para 12 anos. E eu estava num momento de muita dificuldade, porque a vida me deixava muito ansiosa. A vida me deixava muito sem saber o que viria. E eu não sabia o que eu fazia com isso. Eu queria a todo custo o controle dessa vida. Só que eu não entendia nada disso, né? Eu tô falando agora vendo para trás como uma outra pessoa, e que na verdade somos todos, todo dia, outras pessoas. Mas eu olho para trás porque a minha busca foi muito assim. Eu estava realmente em desequilíbrio emocional. Né? O professor de yoga não é aquele que já nasceu iluminado, nada disso, gente. O professor de yoga tem a certeza, todos eles buscaram muito através de uma necessidade pessoal. Eu posso falar isso por todos, tá? É curioso, todo mundo que a gente conhece tem uma história de vida em busca, né? E aí a minha história tem essa busca pelo lado emocional, de uma pessoa muito agitada, de uma pessoa muito ansiosa, de uma pessoa que sofria dentro dela. E sofria por todos os motivos de uma vida comum, não tinha, graças a Deus, não tinha nada demais, né? Não tinha
uma história de doença muito séria. Mas a minha busca, ela vem de um incômodo muito grande e de um sofrer emocional muito grande que afetava diretamente o meu corpo físico. Nessa minha busca, eu encontro a yoga com o meu mestre Ricardo, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Ter uma pessoa, né? Eu acho que Mas quando a gente está sim, pronto, realmente o mestre aparece, é é real. verdade. É. E o mestre Ricardo foi uma bênção na minha vida nesse sentido, de me orientar nesse caminho. E para mim, como eu falei no vídeo, né? Quem viu o vídeo lá, é um despertar. Mas é um despertar do ser que eu busco, né? Desse ser que está interno, que está guardadinho, que está escondido, às vezes, da gente mesmo. Muitos dos amigos falaram em autoconhecimento, em união, perfeição, tudo isso, né? Tudo acaba sendo yoga. Mas yoga é uma grande semente plantada dentro e que se a gente for cultivar mesmo, ela vai dar 1000 brotos, 1000 flores, 1000 frutos, né? Então, resumindo, a gente vai falar de yoga a live toda, eu não posso falar tudo agora. O que yoga para mim é um grande despertar do que você já é, do que tá lá uma sementinha, que todo mundo nasceu com essa sementinha. A gente pode dizer que a gente até coloca a sementinha. Eu acho que o professor de yoga rega as sementinhas de todo mundo, né? E para você, Claudinha? Vamos lá, falar como é que é, o que é yoga para você? Como é que foi isso? Eu acho que você acompanhou muito de perto isso, como você falou, antes do yoga a gente já se conhecia brilhantemente de uma forma maravilhosa, que eu não tenho que reclamar em nenhum momento da minha vida, que foi na época que eu estava com câncer, né? E que tudo parecia muito negativo para mim. Tudo era assim, muito, sabe, os diagnósticos eram péssimos, né? E assim, tipo assim, você não tem muito meses de vida, que você tem é muito agressivo. Não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas eu já conheci a Carla nesse momento difícil e que foi muito bom, foi maravilhoso. E foi o que ela falou, todas as pessoas que estavam envolvidas conosco são alunos, são praticantes de yoga, isso é maravilhoso, gente. Eu acho assim, gente, isso incrível. Então, eu era uma pessoa totalmente diferente antes de uma doença, tá? Era uma Cláudia. Muito apegada às coisas, era totalmente diferente do que eu sou hoje, entendeu? Gostava de coisas muito materiais, nunca falando, negando do que as pessoas são, do que elas gostam, mas falando de mim, tá? Gostava de usar aquele salto alto para cima, para baixo, me arrumar, botar, eu usava ouro, essas coisas, entendeu? Não funcionava, maquiagem, então era essa Cláudia que eu era. E eu fazia o quê? Atividade física de segunda a sábado, igual uma louca. Vamos comparar. O body pump de antigamente, né, há uns 10 anos atrás, é o crossfit de hoje. Então você imagina você fazendo essa violência com o seu corpo de qualquer forma. Mas pensava que aquilo era um bem-estar, mas não era um bem-estar. Eu estudava dirigindo, tá? Muita gente sabe. Isso era uma loucura, uma violência comigo mesmo, né? Imagina, você fechou o sinal, peraí, deixa eu estudar, e vamos lá. Corria, fazia tudo muito louco. Era muito louco isso. Era bom? Hoje eu vejo que não era bom. E o resultado veio logo depois. A vida te para de alguma forma. E a vida veio, eu sempre tive essa visão. O que eu vou levar para a vida com um câncer que eu tive, que eu tratei da maneira que tinha que ser tratada, que o tratamento é agressivo, que você tem que encarar de frente, e é difícil realmente, tá? E eu falei assim, agora, como é que vai ser a minha vida? E aquela Cláudia louca que acolhia todo mundo, que abraçava todo mundo, que cuidava de todo mundo, precisa de cuidados. Parei. A vida chega e fala, agora você vai parar e vai pensar na sua vida. Então comecei a olhar dessa forma a vida, entendeu? Eu tinha que tirar alguma coisa muito boa de tudo que eu estava passando e passei durante um tempo, né? E sem atividade física nenhuma. Foi assim que foi meu laudo final do INCA. Você não pode mexer mais o membro superior esquerdo, nem levantar para cima. Imagina fazer tudo que a gente faz no yoga, né? E será? Que é uma recomendação de quem faz uma, né? Exato, isso vem no laudo final, entendeu? Ali está escrito que são movimentos definitivos, entendeu? E é uma coisa muito séria, foi uma coisa que me abalou muito de tudo que eu estava passando. Nossa, mas eu não vou poder mais varrer uma casa, fazer um movimento repetido. Como que vai ser a minha vida agora? Confesso que de
tudo, das cirurgias, da químio, da rádio. Isso foi uma das coisas que mais me abalou, porque eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de fumar, sempre Ativa, gostei. ativa, quem conhece. Ativa, né? Não para, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Então tá bom, fui seguindo, mas assim, coração muito apertado. E aí fui conhecer, não conhecia nada de yoga, com toda sinceridade, nada. Achava muito bonito aquelas posturas, nossa, máximo, mas não me interessa. Não é isso que eu quero, porque a minha visão era aquilo, nossa, muito parado para mim. Isso daí não vai resolver minha vida. Era a visão que eu tinha com yoga na época, tá? Como eu não podia fazer nada, era totalmente proibida, eu fui fazer Tai Chi Chuan. E quando eu fiz o Tai Chi Chuan, que você começa a mobilizar e trabalhar com energia, você fala bem devagar, nossa, eu posso, eu consigo. Mas isso eu sozinha, ninguém sabia, o médico não sabia. Então você começa a mobilizar a energia e trabalhar os movimentos. Você está trabalhando e vai pegando confiança. Mas não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria, tanto que não era que o professor saiu, depois de um tempo que eu estava lá, falei, não acredito, perdi o professor de Tai Chi Chuan. E lá tinha yoga. Aí eu fui fazer aula de yoga. Aí eu fiz umas 2 vezes, falei, não é isso que eu quero, não estou me encontrando no que eu quero ainda. E com muito medo de tudo que poderia acontecer comigo. E assim, ó, uma amiga grande, eu não sei nem se ela entrou aqui, que é a Silvana, uma amigaça, gente, ela gosta muito, eu gosto muito dela, eu sei que a Carla tem esse carinho, que a Carla ainda tem essa Amo, amizade amo. do que a minha, né? E a gente se conheceu mais ou menos, a gente se conheceu na mesma época, e ela Sim. fez um almoço na casa dela, com amigos queridíssimos, né? E ali a Carla falou, a gente conversando, ela, meu Deus, faz Dakshina Tantra. Eu falei, o que é isso? Meu Deus, nunca escutei falar Isso nisso. mesmo. Aí ela falou assim, vai lá, eu nunca vou me esquecer. A gente tá, você vai segunda-feira e vai procurar o Ricardo. Carla praticava yoga nessa época, né, Carla? Muito legal Sim, isso. claro, tava já começando a estudar, mas estava Muito praticante ainda. legal, legal. Isso. Aí eu fui lá, fiz entrevista com o Ricardo, maravilhoso, todo calmo, eles passam toda a tranquilidade do mundo, não é muito de falar, muito de analisar, né, você. E Sim. Um devagarzinho, o Ricardo mestre. Uhum. é um querido, é um mestre mesmo, né, coisa dele mesmo. E eu trago ele no meu coração, assim, é por isso que eu falo sempre, o Vatayana é minha escola, é onde eu busco as minhas dúvidas, é com ele que eu tiro minhas dúvidas, é com a Carla que eu tiro as minhas dúvidas. E a gente faz troca, muito bacana isso entre os professores de Dakshina Tantra, né? Aí eu vou falar do Sim. Dakshina porque é o Dakshina que eu conheço, tá? E então, bonito ele, o que ele fez comigo? Série de coluna. Aí eu pensava, nossa, série de coluna? E aí a gente foi começar a trabalhar os braços. Levanta, inspira, expira, inspira. Gente, com todo carinho, com a paciência do mundo. E ele falou assim, não se preocupa com nada, você precisa respirar. É isso que você precisa agora nesse momento, respirar. E naquela série de coluna que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu fui tomando confiança no meu corpo físico. Eu respirei para a vida de novo, entendeu? É isso. E foi respirar de verdade. E aí eu entendi o que era aquele respirar. Você precisa respirar. E aí a minha prática foi evoluindo maravilhosamente. Foi coluna 1, 2, e eu nunca questionava. Eu nunca questionava, né, Carla? Podia eu Não, deixar prática azul, eu era o tipo de aluna que, assim, me escondia para o professor não me mudar, deixa eu não quietinho. mudar a prática, é verdade. Porque tem os alunos que querem mudar logo, né? Eu ainda me escondia, mas mentira, porque Ricardo estava sentado ali e ele me olhava, tá bom, agora a gente vai inserir isso. Eu falei, mas já? Entendeu? E esse já tinha passado bastante tempo. E eu fui ganhando essa confiança. E É isso. confiando, e vindo, meu, como é que a gente pode mudar? Entendeu isso? E eu ia no INCA, nessa época, fazer fisioterapia, e Sim. as fisioterapeutas falavam, Cláudia, tá levantando o braço daqui pra cima? Eu falei, não. Aí eu falei, não, vou, é só omitir. Não tô levantando. E já estava fazendo esse movimento todo da série de coluna, tá? Porque eles vão falar, não pode, não pode, não pode, e eu tinha que confiar no que eu estava praticando, entendeu? E aquilo estava me fazendo muito bem. Aquilo, assim, fez eu olhar a vida, assim, vamos lutar com tudo que a gente tem, e o yoga vai te mudando sem você perceber. Entendeu? E dali a gente foi evoluindo para outras coisas, entendeu? E foi avançando em outras coisas. Devagarzinho eu fui fazendo curunta, tudo que vocês conhecem. Quem não conhece, o curunta é onde a gente trabalha com cordas, argolas, a gente trabalha alongamento, flexibilidade. E eu olhava outros alunos fazendo assim, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso nunca, eu não vou poder fazer. Então,
Aí foi passando e ele devagarzinho, faz um, faz dois, toda calma. E às vezes não era só o Ricardo, era a Gorete, que para mim é uma querida, né? A Gorete sempre lá, com aquela calma dela maravilhosa. A Marcinha também, eu tive contato também muito com ela. E depois aí, quando eu tomei muita confiança, meu horário era de manhã. Foi na época que eu passei para amanhã e comecei a fazer com a Renata. Renata é uma professora maravilhosa também, super calma, sabe? E de repente, como a Carla falou, todos nós, professores, temos problemas. Ela se afastou do Vataiana. E quem caiu de paraquedas no lugar da Renata? Carla Lemos, gente. Olha só como é que é a história, né? A história é longa, né? A história dá voltas. Aprofundar muito, né? Então, essa pessoa caiu na minha vida como professora de yoga, entendeu? E a gente, ela é aquela professora, ela fala de mim, mas ela também é assim, faz, acredita, vamos lá, por que que não? E vamos respirar, e sentar na frente, vou fazer com você, entendeu? E aquilo me passava confiança, entendeu? E você vai tendo confiança na prática, no que você está fazendo, e aquilo é muito bonito. Eu falo com toda seriedade, eu me emociono muito quando eu lembro disso tudo. E aí eu fui avançando, comecei a fazer aula com a Carlinha, fazia com o Ricardo, que a gente sempre quer ter esse contato com o mestre, claro, né? E claro, ele que avançava as séries na época, né? Porque a gente trabalha com séries, depois eu deixo até você falar um pouquinho sobre como funciona o Dactina. E ele trabalhava com essa parte de evoluir a gente na série, né? E ele ia lá, botava uma criar, agora você avança aqui no Curunta, você faz isso. Ajustava. Entendeu? Então, fui tomando confiança, só que eu tive que falar pro meu médico já, era médico de Niterói, eu falei, Cláudia, você mudou, uma coisa diferente, você tá bem, você tá transmitindo uma coisa muito boa, que a maioria dos pacientes que sentam aqui não transmitem. Aí ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo yoga. Mas yoga não tem problema, porque você fica parada, né, tipo assim, né, lá, quietinho, era a visão que eu tinha, o médico também tinha, não tem problema. Eu falei, não. Olha só, vou ser muito sincera. Eu já estava avançando no Curunta, tive que falar com ele. Tô fazendo uns movimentos com o braço, e isso, mas meu Deus, não pode. Eu falei, olha só, eu tô muito bem. Aí ele olhou para mim e falou assim, se você tá muito bem, continua nisso que tá te fazendo muito bem. Mas sempre vai me colocando a par do que você tá fazendo. Aí fui acompanhando. Ele ficava mais enlouquecido no dia que eu levei o papelzinho de Curunta, no formato A4 para ele. Agora eu tô fazendo aqui, nesse negócio das cordas, mas você não pode fazer movimento com o braço. Falei, mas isso faz muito bem pra mim, não tenho noção de como isso faz bem. Mas seu braço não inchou? Eu falei, não inchou e nem vai inchar. Eu tinha tanta certeza, sabe, que não ia acontecer nada, porque era tão bom, eu não queria sair do Vataiana, como muitos alunos falam pra gente, né? Escutava? Respira. Tá. Respira. Não, tô acompanhando. Vai lá. Some aqui, a gente fica falando sozinho, né? Então, eu ficava lá fazendo a minha prática e eu não queria ir embora. Isso que os alunos brincam com hoje, eu me lembro muito que eu não queria ir embora. A gente ficava no chá, ficava no bate-papo, ficava no lanche, ficava nisso, ficava naquilo. E assim, o Ricardo praticamente fechava a sala descendo com a gente no elevador. Entendeu? Era assim que funcionava, porque é uma coisa que faz muito bem. Aí hoje você faz estar do lado de cá um pouco, né? E você vê os alunos fazendo mesmo, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, posso? Falei, gente, se eu pudesse, juro pra vocês que eu ficava aqui até o dia seguinte também, porque isso me faz muito bem, entendeu? Então eles sabem por que eu faço pra eles, né? Então foi transformador. E nesse transformador todo, você vai mudando a sua essência, como a Carla falou. A gente já tem, todo mundo tem isso plantadinho. Só que em algum momento é regado e vai se florescendo, entendeu? E aí eu comecei a ler o Visão Tântrica da Vida. Quando eu li o Visão Tântrica da Vida, do Paulo Murilo, eu fiquei chocada que eu me vi ali dentro. Eu já não era aquela pessoa que gostava de ir para bar, virar caixas de cerveja. Eu já amo a viradouro, todo mundo sabe disso, mas eu gosto da viradouro de rua, de dia. Eu não gosto da noite. Raramente eu vou no samba, mas quando eu vou também, quem não gosta, né? Escutar aquela bateria maravilhosa, eu vou à noite, mas assim, eu vou estar no dia seguinte, sempre avaliando a minha saúde, o meu bem-estar. Então,
isso tudo eu fui mudando muitas coisas na minha vida. Não era mais aquela pessoa da noite. Hoje eu falo, não sou mais a pessoa da noite há muito tempo. Porque eu falava, gente, pra que eu vou beber e ficar passando mal no dia seguinte? Que coisa sem graça, entendeu? E você vai mudando. Quem tá do seu lado, principalmente meu marido, coitado, que a Carla conhece, e ele sofre com isso, né? Mudou tudo, hoje você vai, anda assim, eu mudei realmente, por que eu ia usar ouro, eu não gostava mais daquilo, é um desapego que você vai tendo muito automático das coisas, entendeu? Andar de Havaiana, olha só, isso é libertador, andar de blusa solta, entendeu? É a sua essência, sabe, é sinônimo de liberdade, é isso que eu queria, aí você vai se apaixonando por tudo, quando você lê e se encontra. E aí o caminho foi maravilhoso. Aí uma vez eu conversando com o Ricardo, ele, você está entrando num caminho sem volta. E realmente esse caminho sem volta é maravilhoso, entendeu? É isso. Então eu sou grata demais ao Ricardo, a todos os professores, ao Paulo da Cristina Tantra, ao Yoga. Eu sou muito grata. Aí vou deixar a Carla falar um pouco, senão eu falo até o final. Não, vamos arrumar. Eu acho que assim, né? Eu começo a arrumar. Eu estava arrumando antes da gente bater um papo, como você tinha falado, né? O que a gente entende por yoga, né? Como a gente estava. Você falou de um contexto de todo o acontecimento real, o que é muito importante. Se a gente for olhar esse acontecimento real, a gente entende que as posturas é o início da nossa prática. Mesmo sendo yoga terapia, eu já estou fazendo as posturas. O que é yoga terapia para quem já faz a prática com a gente, né? A gente aqui está falando de yoga de um âmbito inteiro, mas nós duas somos professoras, para quem entrou agora, de Dakshina Tantra Yoga, que é um estilo de yoga, sim, mas não é só yoga, né? O Dakshina Tantra, a gente tem uma filosofia que o Paulo trouxe, o Paulo Murilo Rosas, nos anos 70. Ele foi para a Índia estudar e trouxe o conjunto, o corpo de conhecimento que é o Dakshina Tantra Yoga, né? Ele trouxe muito para a gente entender como é que essa yoga ela atua na gente. O nosso curso de formação são 2 anos, é uma pós-graduação. Então a gente entende o completo. As posturas, a gente brinca que tem aquela imagem do iceberg, né? Que todo mundo conhece de yoga. Então é 10% posturas e 90% é todo o resto que o yoga faz e é tudo que a Cláudia está tentando passar na experiência dela. As mudanças, elas vêm aos poucos. Você se conectar com o seu corpo é a primeira coisa. Eu ver as minhas capacidades, me reconhecer fisicamente com as minhas impossibilidades. Yoga é para todo mundo. Eu tenho alunas de 80 anos, a Cláudia tem alunos senhores, como a gente tem alunos mais novos ou alunos com limitações físicas até, e que fazem yoga. É muito importante a gente entender. Então, como as posturas são só 10%, yoga é para todo mundo? Sim. Isso é a maior colocação, né, que a gente pode falar. E o que significa todo esse processo de yoga? É a gente molhar essa sementinha para que cada aluno que chega para a gente, que tem a sua história individual, que é avaliada no Dakshina Tantra, quando a gente faz uma anamnese, uma entrevista, a gente faz uma entrevista que já avalia todo o emocional, todo o físico. A gente vai ver por onde a gente começa a auxiliar ele a liberar no físico o que a vida, né, de certa forma, a história de vida dele bloqueou. E quando ele bloqueia no físico, no emocional já estava muito antes. Mas começamos a liberar na parte mais superficial, na parte mais exposta, que é o nosso físico. Uma dor de coluna, ou uma dor de joelho, ou um travamento numa lombar, ou uma dificuldade respiratória, até um problema hormonal, né? A gente, não é que sejam todos os casos, vão resolver uma cura, não é nada, não tem milagre aqui. Não. Tem prática e desbloqueio do físico baseado na energia. É muito surreal, às vezes, falando, mas a gente tem testemunho, pelo menos, das pessoas que estão assistindo, das pessoas que fazem yoga, a Cláudia com os alunos dela e eu com os meus alunos, né? Poxa, eu já tive mais de 50 alunos até agora, então todos eles têm, e todos, né, temos bloqueios energéticos que vieram do emocional, que vieram de uma criação, que vieram de um estilo de vida desorganizado, em desequilíbrio. E eu gosto muito da ideia dos excessos.
todos nós estamos vivendo um momento da humanidade de excessos. Um momento em que nós temos excesso de controle, de querer controle, né? Excesso de ansiedade, excesso às vezes, de ficarmos parados, ou ao contrário, como a Cláudia falou, excesso de movimento. Então a gente está prejudicando o corpo mesmo, exatamente como a gente está quando está parado demais. Então, os excessos de comida, né? Os excessos de bebida. Não estou criticando quem faz nada, mas o excesso, né? É importante a gente dizer, mas o excesso causa desequilíbrio, né? A falta como excesso. Então, a falta de exercício é o excesso do parado, também causa desequilíbrio. E a yoga vem para a gente jogar água nessa sementinha para que ela brote, para quê? Você, como aluno, ou eu, como aluna do meu mestre, ficar em uma sintonia corpo, mente e espírito. Espírito no sentido energético, da minha energia, né? Quando eu entro em sintonia, o meu corpo automaticamente começa a se reequilibrar. Ele começa a se organizar. E a harmonia prevê que o meu corpo vai me pedir apenas o que é bom para mim. Ele é uma máquina inteligente. Se o excesso está me fazendo mal, ele vai me dizer, não, peraí, você precisa disso tudo? Você precisa dessa comida toda? Você precisa desse tipo de alimento? Você precisa desse tipo de exercício o tempo todo? Ou você pode variar, você pode dormir mais cedo, você pode respirar melhor. Então a yoga, ela vem para te fazer se encontrar mesmo. É um despertar do que você é. E o Dakshina Tantra, ele entra perfeitamente quando ele entra de uma forma individualizada. Não tem aqui ninguém falando contra nenhuma yoga. Mas o Dakshina Tantra, ele entra de uma forma muito individualizada. O aluno começa a sua prática individual, né? A sua prática necessária para aquele momento. E não necessariamente quer dizer que a série é só dele. Ninguém vai criar uma série só para ele. Existem séries que são adequadas. No decorrer desses anos todos do Paulo, né? O Paulo vai fazer quase 50 anos, né? Alguém falou alguma coisa aqui. O Paulo vai fazer quase 50 anos de yoga. Então, nesse decorrer dos 50 anos, nós temos o Paulo como mestra. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa sangha, né, Cláudia? A sangha é essa reunião de professores, de amigos e de troca que nós temos. Em Niterói nós temos muitos professores de Dakshina Tantra. Nós fazemos parte da sangha do Paulo, que bom. Quando a gente convida alunos para ir para retiro, quando nos encontramos em retiros, em workshops, depois do nosso curso em cursos avançados com o próprio Paulo, em renovação do nosso aprendizado com ele. Até quando a gente ouve uma live dele, a gente está aprendendo e somando ao nosso conhecimento, os livros dele, né? Então isso tudo torna uma sangha. A nossa sangha, ela nos possibilita evoluirmos como alunos, como yogis, né? Que nós somos praticantes de yoga. Essa é a grande verdade, porque isso nos traz essa sintonia, essa harmonia, que tem que ser renovada de certa forma constante. Porque a gente já mudou. O que a Cláudia começou lá atrás, toda essa história que ela conta, depois de 10 anos, ela já é outra pessoa. A Carla, que contou a história das ansiedades, eu já sou outra pessoa. Tenho outras dificuldades agora. Estou em outro passo agora, para aprender outras coisas. E a yoga vai acompanhando isso. Ela vai desenvolvendo, a minha prática vai se desenvolvendo junto comigo. E eu passei por todas as histórias da vida, como a Cláudia passou por todas as histórias da vida. E a yoga, ela vai ditando uma base. E não é a yoga, é a sua prática, né? É o seu encontrar-se, é a sua respiração. A gente tem mania, sim, Ana, Carol, de falar respira. Por que o respira? Porque o respira é conectar-se, né? O respira é você estar interno. Peraí, como é que eu tô agora? E quando eu me vejo agora, eu posso fazer a escolha. E se eu tô com a mente clara, oxigenada pela respiração, pelo prana, as posturas limpando todos os meus canais de energia sutil, né? Eu vou fazer com que essa energia flua da melhor forma para as minhas escolhas novas. E assim eu posso me afinar, né?
de dentro para fora, afinar, agir, fazer escolhas em todas as minhas direções que melhor cabem a mim. Que não tem nada a ver com ninguém, na verdade, né? Que são boas para mim. E eu, estando equilibrada, em harmonia, sou melhor para os outros, melhor na minha vida pessoal, né? Na minha vida social, para os meus alunos. E podemos trocar, né? Os alunos me ensinam tanto. A Ana que está aí falou, me ensinou tanto na vida. Outro exemplo de busca, de conquista pessoal. E aí você entende que a yoga é também uma forma de você harmonizar e de se integrar com o outro. Eu tenho uma história muito legal que eu gosto de contar, que eu fui fazer estágio com a Gorete, Cláudia. Ai, E aí, lá no Vatayana. E aí ela estava me ajudando e tudo, e aí tinha 2 alunos e ela estava meio ocupada. Ela falou assim, não, Carla, acompanha aquele aluno para mim. Na verdade, era só acompanhar, era só mais observação. E eu fui acompanhar a minha primeira vez, tá, gente? Eu nunca fui professora, né? Estou agora professora. E aí, ao acompanhar o aluno, foi me dando uma angústia e eu não sabia como explicar. E ele não conseguia fazer a postura e eu não conseguia ter uma solução para o que ele não conseguia fazer. E foi me dando uma angústia que eu virei para a Gorete e falei assim, Gorete, me deu muita angústia, eu tô indo, não aguento a angústia que está dentro. Então era o meu momento. Né? A yoga tem tudo isso. E a yoga, ela é parte da gente a partir do momento que eu entendo yoga como tudo. Como esse todo que é a vida. É o acordar de manhã e você se perceber, né? Se alimentar bem, é se nutrir de forma diferente, é frequentar e fazer as mudanças necessárias, né? E o Dakshina Tantra, eu gosto muito de um resumo que eu faço, que como tudo, eu acho que a gente está com muitos problemas realmente de excessos e ficando doente por eles. Eu acho que a yoga ajuda a gente, e aí é uma opinião muito pessoal que eu tenho formulado, da forma clássica, assim. Ela limpa através os canais de energia sutil, né, no início mesmo, nas pétalas, faz a limpeza, desobstrui, faz a gente se perceber. Depois ela começa a nos ajudar a organizar internamente. O que eu realmente gosto, o que realmente eu sou, o que me faz bem. E depois ela vai nutrindo. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu estou falando setorizado porque seria uma ordem, né? Mas eu acho que numa única prática você faz tudo isso, tá? Com Né, certeza, Vamos lá. com certeza. Ela falou, deixa eu falar, a Carol falou que sofria desde 2012 com dores na coluna. Dakshina, em alguns meses a dor sumiu e o novo exame médico da coluna mostrou uma melhora enorme. Carol é minha aluna, né? E é acompanhada pela Carla com a terapia Ayurveda. Então, a gente faz essa troca também, que eu acho muito bacana, entendeu? Poxa, às vezes eu tô dando aula tô só um pouquinho lá no seu campo agora. Eu tô dando aula de Dakshina Tantra. A Carla é formada de Dakshina Tantra. Ela faz esse trabalho terapêutico maravilhoso. Então, o aluno, poxa, mas o que você me indica? Vai pra Carla, entendeu? Tá me pedindo pra me indicar alguma coisa. Então vai lá. Mas é essa sanga, né, Cláudia? É essa composição toda que nós temos, né? A visão dela de professora de Dakshina Tantra, a gente troca ideia. Poxa, mas essa criar, e essa série que você está fazendo com ela? Aí ela falou, mas se fosse dessa forma? Aí eu falo, aluna, assim, assim, assim. E a gente vai conversando. Eu acho isso maravilhoso, a nossa troca. E quem ganha? Eu ganho com experiência, a Carla ganha com experiência, e o aluno ganha também, entendeu? Então é muito legal isso, é um trabalho assim que eu acho formidável. Ela falou da primeira experiência dela, né? A minha primeira experiência, assim, eu estava fazendo o meu primeiro ano de curso de formação e Carla estava, né? Claro, tinha que estar. Lembra, Carla, o primeiro dia internacional que o Ricardo fez lá eu estava ali no primeiro ano de formação. E ele chegou, estava lá, né? Toda aluna, e aí, quero nem saber, vou praticar aqui, você não tá vou fazer a prática com os professores, entendeu? E em um momento, muita gente queria conhecer, muita gente se inscrevendo e blá, blá, blá. Ricardo, vou precisar que você me ajude. Eu falei, mas como assim? Eu não vou sentar no tapetinho, não vou fazer a prática? É isso mesmo. Então, aquilo me deu um negócio. Eu falei, não, então se é pra fazer, vamos fazer mesmo. Então que se dane, é pra fazer o quê? Nada, você só vai lá. Mas eu não sei ajeitar os alunos, eu não vou conseguir. Eu sou tão nova. Eu só 5 meses
não, março, abril, maio, 4 meses estudando yoga, né? Mas a gente tem a prática, né, no dia a dia ali. Mas realmente dá isso na gente, né? Aí ele É isso. respira e faz do jeito que vai dar tudo certo. Pronto, gente, fluiu de uma maneira que fluiu. Então, cada um tem uma experiência. É claro que quando eu comecei no espaço de yoga com a Gisele, lá no Barreto, a gente ficou muito assim, nossa, e agora? A gente olhava uma para outra. Quem a gente vai recorrer? Não dá para ligar para o mestre agora. Então, a gente vem para os conhecimentos. E na dúvida a gente fala mesmo, olha, eu vou ver isso para você, querido aluno, e depois eu respondo. Eu nunca vou passar uma coisa se eu não tenho certeza. Por isso que a gente faz uma troca absurda, entendeu? E quem fazia a supervisão do estágio era a Carla. Olha como ela está presente na minha vida. Olha, tá vendo? Uma honra! Entendeu? Então eu ficava muito feliz e ela estava lá de novo presente e dava realmente aquela confiança pra gente. E assim, a Gisele ficava assim, não, fala você, faz tudo. Eu falei, Gisele, você vai ser uma grande professora de yoga. E ela é uma grande professora de yoga né? mesmo. E ela abraçou tudo sozinha, ela faz super um trabalho doce. muito maravilhoso. E assim, e eu falei pra ela, você vai conseguir. Ela, não me vejo nunca dando dando um suco, eu acho que todo mundo, eu não me vejo, entendeu? Mas tem uma hora que fala, vamos lá, vamos começar isso, entendeu? E hoje ela tá lá trabalhando maravilhosamente sozinha e cada um tem a sua essência, né? Eu falo que exatamente. Ela é super doce, sabe? Doce. Só o falar dela, você já tá acalmando ali, né? Já tá ficando calmo, tranquilo. E tá lá, cada um segue, assim, ó. Ela estudou comigo, foi da minha turma, né? E é maravilhoso a gente ver isso tudo. Eu acho que o yoga é isso, é você sentar no tapete, fazer sua prática, a conexão com você mesmo, tá? E sentir em cada asana que a gente faz, como ela falou, isso daí é 10% só, e é verdade mesmo, entendeu? E você fazendo aquela conexão com você, você tá ali, nossa, super bem, é um bem-estar que ninguém tira de você. E assim, você vai pro Shavasana, que no começo é tão complicado pra gente ficar, depois você fica, e aqueles 10, 15 minutos, nossa, já isso tudo, parece que foram 5, e que no começo é tão difícil pra gente, né? Então, é muito bonito esse caminho, essa trilha do Dakshina Tantra, claro, não como a Carla fala, a gente está falando de Dakshina Tantra, então eu posso falar isso, trabalhar a individualidade do outro, entendeu? É muito importante, o que hoje me traz um pouco até de preocupação, né? A gente está nesse mundo, a gente tem que passar por isso da melhor forma possível, todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo em casa e está voltando devagarzinho, da maneira que tem que voltar, tem que encarar isso com uma forma responsável, e é o que a gente, professor de yoga, vai fazer de uma forma responsável, mas a gente está do lado de cá, dando aula para vocês, a gente às vezes fica muito preocupado. Eu não estou aí do seu lado, eu não posso saber como que você vai ficar naquele... E como que você vai ficar depois de um Shavasana. Acontece uma certa limitação, né, também, né, nesse momento que a gente está online, né? E as nossas preocupações, eu acho que tem a ver com você até segurar um pouco o aluno, né, na prática dele. Exatamente. Né? Porque ele não pode fazer o que machuque ele, né? O Dakshina Tantra você acaba não limitando, mas você vai até um ponto, né? A gente tem que se preocupar. Quando eu vejo algumas aulas, eu me preocupo. Não tenho nada com a aula de ninguém, mas a nossa responsabilidade é a aula que eu dou, né? E a que a Cláudia eu sei que dá, e de muitos professores estão dando, do aluno não se machucar. Ele está sozinho na casa dele. Na verdade, a yoga é para fazer, né, presencial. É importante a gente entender isso. Claro que devemos fazer online enquanto tivermos que fazer. Isso não é uma questão. Mas a yoga é presencial, é necessária. Como a Claudinha falou, né? A gente tem o recurso no Dakshina Tantra que é o Kurunta. E o Kurunta, o que é? Ele é o fortalecimento de membros para que você faça bem e aguente as posturas de asanas mais, vamos, avançadas. Se esse o termo, né? Que não é bem esse o termo, mas as posturas mais exigentes para o corpo físico. Então, o Kurunta, na verdade, ele te dá um fortalecimento.
né? que é Apesar de ser para necessário. todo mundo, é necessário o fortalecimento, como a gente também está sentindo falta, né? Eu não tenho curunto aqui em casa mais, eu tô sofrendo um pouco com isso. Falando Então, nisso, pode né? falar. É um pouco isso. Então, a nossa responsabilidade e a gente entender que a volta está próxima, mas que a gente está se preparando para isso que vem, né? Com toda a Para calma, isso que né, vem, Cláudia? exatamente. Tem que ser com calma. A gente está pensando, né? Como que vai ser a volta? Todo mundo. E, com certeza, sempre com muita responsabilidade, né? E ela falando do Isso. curunta, eu fui um dia desse pegar as minhas plantas, tadinhas, não é um absurdo, elas ficaram isoladas esse tempo todo lá no espaço, tudo fechado. Então, trouxe elas todas para casa. Aí, fui fazer o curunta, né? Até gravei um Nossa. pedacinho de curunta, né, pro Sunset, Niterói pediu, né, como é que era esse trabalho de curunta. Uhum. Gente, eu fui fazer aquilo, aí até pedi pro Marcelo que estava filmando para mim. A Marcelo falou, Cláudia, você tá morrendo? Eu falei, tô morrendo. Cara, eu tô assustada comigo, tô Sentiu assustada muita comigo. diferença. Porque foi um absurdo você fazer lá o 7, 8 que acorda, eu fiquei num cansaço Sim. absurdo. Aí eu falei, gente, será que eu tô doente? Não é não, gente, é porque você faz aquilo todo dia, ou 3 vezes na semana, ou 2 vezes, sei lá. A gente acaba que faz todo dia, né? Tá ali de segunda a sexta fazendo aquilo. Sim. E você para esse tempo todo, o que eu senti foi absurdamente cansado. No dia seguinte eu estava com dor muscular nos braços, entendeu? Mas, assim, o trabalho da Kshetra Tantra, ele é muito interessante, porque a partir do momento que você entra ele vai desde que você entra na sala, né? Que você começa, faz a anamnese com o professor, você vai fazer seu curunta, que não é para você ficar com corpão, né? Mas é para te dar flexibilidade, alongamento e te E preparar seu corpo fortalecimento. para as posturas que vem lá na frente e que você vai ter a Exatamente. necessidade de. Você vai lembrar muito, no Yogasana a gente lembra muito do Kurunta, quando a gente está fazendo as posturas. E eu falo muito, quando lembro agora no online, lembra do Kurunta, aquela postura que a gente faz. Lembra lá do número 9 do Kurunta. Então ele dá isso todo pra gente, alongamento, flexibilidade. É claro que a gente ganha tônus nisso tudo que a gente está fazendo Isso ali, aí. nessa movimentação toda, tá? E aí depois sim é que vem as criais, que é um processo que não tem como falar de cada um, dependência a gente falaria, né? Que são as limpezas. Claro. Precisa fazer limpar as toxinas, né? Sim. E das criais também, cada aluno começa com uma, depois duas, e vai avançando conforme vai avançando com a prática. Depois vem a prática do aluno. Começa bem pequena, que é experimental, depois a gente vai avançando ele, e sempre observando que cada aluno é cada aluno. Aí depois vem o Shavasana, que para muitos é difícil, para outros é facílimo, dormem até. Cada ser é cada ser. Então, o Dakshina é isso. Cada um é cada um. Então, a Maria é a Maria, a Lola é a Lola, o Pedro é o Pedro, o João é o João, entendeu? E o João faz Yogasana 2, o Pedro faz Yogasana 2. Mas eles têm diferenciais ali que a gente tem que ficar observando. De repente, um vai fazer um pranayama diferente do que o outro vai fazer 2. Às vezes, o aluno fala, por que ele faz aquele pranayama e eu faço esse, eu tô fazendo a mesma série? Porque a gente sabe, porque a gente sempre tá, aqui a gente pergunta assim, como você está? Sempre, né? Exato. É a primeira pergunta, Sempre. tá tudo bem? Como você está hoje? Né? Então, como você está depois da sua prática? Como que você ficou? Fez o Shavasana, acabou, encerrou com o pranayama. E aí, como é que você está? Entendeu? Esse feedback é muito gostoso, entendeu? Isso eu tô sentindo, vou falar de novo, eu, Cláudia, tô falando por mim, tô sentindo falta, porque eu falei, gente, terminamos o pranayama, agora eu vou encerrar, me dá uma tristeza profunda. Porque eu quero falar, quero saber. E às vezes eu falo, ó, qualquer coisa vocês falam comigo. E realmente vem acontecendo com o aluno, com a própria prática que ele já está praticando, porque a gente não fica com receio de avançar o aluno agora, porque eu avanço esse aluno e como é que fica? Eu troco a série desse aluno agora e aí, como é que fica? A gente que pratica yoga, somos praticantes mesmo. Eu estou na minha série, eu parei lá. Quando voltar todo, eu continuo avançando. Porque a gente, como praticante de yoga, todos somos, a gente tem o olhar de um outro professor de yoga. Há uma orientação de todo professor, exatamente. A gente precisa fazer a nossa prática com a visão de outro professor. Às vezes você faz uma asana, o professor, os dois são professores, praticantes. Claro. Nossa, mas está acontecendo isso, você não falou nada.
entendeu? A prática por si só, ela já fala muita coisa pra gente, entendeu? E é engraçado porque na época o Ricardo ficava de lado, a mesinha era igual a minha, no espaço de lado, e eu sempre ficava ali perto do banheiro, escondida atrás da Laxmi, eu falava que eu ficava perto de lá, mas ele me via, né? E aí eu falei, nossa, mestre, você tem olhos em todos os lugares. E acontece isso muito com a gente vai muito no automático. A gente vê de relance, nossa, pulou uma postura aí, tá roubando, hein? Tá roubando. É muito, sabe? A gente já tá muito incorporado com yoga. Então eu sou muito apaixonada pelo Dakshina Tantra. Eu acho na verdade, que... o que acontece é isso. Desculpa. Não, pode falar. Fala que eu se É que a gente faz uma leitura, né? Muito do físico, já com essa união, né? Do físico, que esse físico traz do emocional, né? Por uma questão até de sentir, de saber o que está sentindo. O que a gente sempre fala muito, né, Cláudia? O aluno está fazendo tal prática. Peraí, essa prática eu já fiz? E se a gente não fez, a gente vai lá e faz, né, Cláudia? Exatamente. A gente treina. Exatamente. A gente faz, Praticamente, podemos dizer que fizemos todas as séries, né? Exatamente. Que é isso. É a gente sentir na pele um pouco Exatamente. aonde vai tocar, em que órgão, em que chakra, e qual é a energia que mobilizou aquela prática, aquele pranayama. Eu não consigo ensinar nenhum pranayama se eu não pratico um pranayama por muito tempo. Eu estou devorando aqueles livros do Ricardo, né? Porque é isso. Um momento maravilhoso, esse momento. São vários os efeitos que podem se advir daquela prática. E a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, de novo, o online, você fica limitado. Mas não tem nem contra, né? Façam online, façam yoga, né? Exatamente. Façam yoga. E é isso. A gente não para. A gente fez uma formação gastosa, que a gente sabe, né? Não é uma formação qualquer, né? Porque, assim, a gente está vendo tanta coisa que às vezes a gente fica triste, de verdade, entendeu? Tá tudo bem. A gente sabe que é um investimento, a gente não para quando a gente termina o curso de formação, muito pelo contrário, a gente começa a buscar muito, 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 muito. Ela falou do livro do Ricardo, olha o que eu tô lendo antes de falar com vocês. Aqui. Isso aí. Não, gente, sempre que você faz uma leitura, você vê de uma outra forma, e assim, nossa, tô com dúvida, tô lendo aqui, então, gente, tem o outro, tanta terapia tá ali na minha cabeceira. Então, a gente está lendo, tentando melhorar, e é como ela falou, o Paulo vai acompanhando o mundo do jeito que ele está, vai trazendo novas yoga terapia, que você fala enxaqueca, diabetes, ele vai se adequando ao mundo, e a gente recebe isso sem inventar nada. A gente dá o Dakshina Tantra assim, sabe? Na transparência mais pura, sem mexer em nada, a gente não inventa, não pode inventar. Eu não posso chegar quando você, o aluno, pede, por que eu não posso ir lá à frente do Kurunta? Porque não pode. A gente está trabalhando Kurunta a nível de chakras também, entendeu? Sim. Quantas vezes você faz um movimento... Expressivamente. Eu me senti tonta, não me senti bem, hoje eu não estou bem, entendeu? Então, é tudo muito sério. Entendeu? Mas é tudo muito lindo também, entendeu? Sim. Então, lá, magnífico, Carla, a gente falou 53 minutos, é inacreditável. Então, é isso que eu falo. Bom, então eu vou assim agradecer, muito obrigada. Eu tenho uma honra de trabalhar, tenho um privilégio de trabalhar no Vatayana, você sabe, a minha troca lá, nós somos 6 professores e cada um tem uma colaboração infinita na minha pessoa, meu mestre, né? E assim, eu acho que vou resumir yoga assim para mim. Yoga me mostrou que as respostas do que eu buscava estão dentro de mim. Então, se as respostas estão dentro de mim, eu tenho que me voltar para dentro. Quando eu respiro, me conecto, paro, me sinto em cada postura, em cada asana, por mais simples que ela seja. Eu não tenho que ficar virando de cabeça para baixo, como diz o Paulo, né? Eu tenho que ficar em cima dos meus próprios pés mesmo. Então, assim, se eu tô parada ali, me sentindo, as respostas vêm, as coisas fluem, os caminhos desobstruem e eu me torno quem eu realmente nasci para ser. O que eu já sou. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Essa é a grande resposta interna.
E, gente, não tem ninguém aqui dizendo que a vida é feliz, só estrelinha, só festa, não, tá? Eu tenho Não. todos os meus problemas, lavo. Ó, vou falar. Enquanto houver vida, vai haver louça. Né? Eu adoro essa frase. Né? Então, assim, eu tenho que arrumar casa, cuidar de filhos, ganhar dinheiro para sustentar o espaço. Então, tem todo um contexto de vida que ele não para de acontecer. A única coisa é que parece que é simplesmente a gente entende que é leve e que é só vida. Né? A gente simplifica e as respostas fluem. Do mundo, Exatamente. da gente para o mundo, e o contexto todo se torna muito bom. Tá? É isso, Obrigada, gente. Cláudia. O papo, nosso café foi maravilhoso, né? Um Então, café com yoga, Cláudia. Olha que delícia, não é? Confesso que eu tô sentindo Sim. muita falta do seu chá lá, quando eu chegava lá para tomar os confesso. Isso. Mas É isso estaremos aí. fazendo isso. Então, Sim, com eu vou certeza. fazer duas coisas rápido. Primeiro, assistam, eu vou botar de novo lá em evidência, eu acho que a Carla também colocou na página dela, o que o Jorge colocou brilhantemente, o que é o yoga, entendeu? E assim, você fala, yoga gente, vem do coração. Veio do coração. Eu tenho certeza que veio do coração de cada professor. Esse vídeo maravilhoso que ele fez. Eu vou colocar novamente, assista isso, porque a gente vê a emoção de cada professor falando, tá? E a segunda, se nunca praticarem, sempre há tempo para começar, sempre. E como a Carla falou, yoga é para todas as idades. Cara, não tem isso porque eu sou velho, porque eu sou idoso, porque eu sou mais novo, porque eu tô gordo, porque eu tô magro, porque eu tô isso. Não, é para todo mundo. Yoga é para todo mundo. E assim, o Dakshina, ele sabe acolher poxa, olha eu, gente, não podia fazer nada. Quando o meu médico viu que eu fazia tudo aquilo, ele falou, Cláudia, faz o que você quiser da vida agora. Rema, vai até o rio e volta, porque não vai acontecer mais nada com você. E ele ainda foi conhecer o yoga. Ele não acreditou no que eu estava fazendo, ele fez uma prática com o nosso mestre Ricardo, e no final ele se identificou. Eu vim conhecer, parabéns pelo seu trabalho, porque a minha paciente está muito bem. Olha só, um oncologista, que é um dos donos da Oncomed. Então, eu vou terminar aqui, que senão a live derruba a gente, tá? Ela começa sempre, ela começou, e eu falo sempre pro aluno, continua, porque o yoga, ele não é só ali naquele momento, é para sua vida, é para o seu dia a dia. Então, o yoga é isso, o yoga é lindo, o yoga é maravilhoso. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Dakshina Tantra, tem a Carlinha, tem a Cláudia, sigam a gente. Se nunca praticaram, procurem a gente. Comece a praticar online, tá? Depois a gente vai para o presencial e vamos aí. Tem várias lives falando sobre Dakshina Tantra, ok? Isso. Imensa, obrigada, tá? adorei. Tá bom? Mas foi ótimo o nosso café com yoga. Beijo. Obrigada a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.